Estamos de volta com mais o programa Pontos de Equilíbrio e hoje entrevistamos a doutora Aurine Braga, diretora-presidenta da Amazonas Tour, o órgão oficial de turismo do governo do Amazonas. Aurine, eu gostaria de mencionar uma pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas, a Abrazel, em 2009, não é uma pesquisa recente, mas ela apontou dados interessantes sobre as preferências dos turistas que visitam Manaus. Segundo essa pesquisa, Manaus, para 35% dos entrevistados, é uma cidade muito suja. Então, este é o pior defeito da cidade. 25% desses entrevistados se queixou da qualidade do transporte público e das vias da capital. E 7% dos entrevistados apontou a falta de saneamento como um problema grave. Logicamente, essa não é a agenda da Amazonas Tour, mas são informações que subsidiam a estratégia. É necessário mudar a percepção do turista para que ele não guarde uma impressão ruim de Manaus. Nós sabemos que a cidade cresceu de forma desordenada, que há iniciativas governamentais nas diversas esferas para melhorar os padrões de saneamento da cidade, mas o que tem sido feito para mudar essa percepção? O mais importante é a percepção do turista. Algo que possa ser... Como a gente falou, Marcelo, a transversalidade do turismo é muito forte, né? O turismo ele tem uma transversalidade entre mais de 50 setores. E a questão da infraestrutura de uma cidade ela é fundamental. Não se leva um turista numa cidade onde não tem energia elétrica, a não ser que seja, uma opção daquele turista. Mas ele vai para uma cidade, ele quer energia elétrica, ele quer água, ele quer água quente, ele quer ar-condicionado, ele quer luz, ele quer ligar seu computador, enfim. E isso, na cidade de Manaus, essa pesquisa da Abrazel só confirma a pesquisa que a gente já vem fazendo na saída do turista no aeroporto internacional de Manaus. Nessa pesquisa confirma exatamente isso. As pessoas respondem: amei a vida noturna de Manaus, por incrível que pareça, amei a gastronomia da cidade de Manaus, mas a cidade é extremamente suja, isso não é novidade para ninguém, né? A gente vive isso 24 horas. A questão do transporte coletivo também péssimo na nossa pesquisa, eles abominam o nosso transporte coletivo. E a outra coisa também que é uma reclamação é a questão da sinalização turística. Isso nós já estamos trabalhando para implantar essa sinalização turística de Manaus, padrões internacionais. Padrões internacionais, inclusive uma novidade aqui, estamos vendo como implantar essa sinalização com placas de material reciclado. Então a gente quer tornar uma sinalização verde, sustentável para a nossa cidade. Então, o que a gente faz para tornar Manaus um pouco mais agradável? Montar roteiros, mostrar para esses operadores, para esses agentes, que Manaus faz parte de um turismo verde que está ao entorno, que são as unidades, são os hotéis de floresta, são as comunidades, para que realmente Manaus fique mais acessível a esse operador e a esse agente para venda. Para você ter uma ideia, a gente trouxe agora, no mês de junho, antes do Festival de Parintins, a Abreu, que é a das maiores operadoras, a mais antiga da Europa e de Portugal. Trouxemos 12 operadores e 4 jornalistas. E eles realmente ficaram encantados com o destino, mas reclamaram extremamente sobre a cidade, sobre a sujeira, sobre a presença de muitos vendedores ambulantes, que o Centro Histórico de Manaus poderia ser realmente um ambiente de visitação. E aí a gente canaliza um pouco mais para o Teatro Amazonas, para o nosso patrimônio histórico, que ainda está conservado e preservado. Foi requalificado. Não é requalificado, que não é o caso, por exemplo, do nosso mercado, que poderia hoje estar sendo um ícone de visitação, de referência, ainda não está, quer dizer, continua em obras. Então nós temos dificuldades realmente de ter uma pesquisa positiva em Manaus com a situação que se encontra hoje na nossa capital. Em relação à hotelaria, que iniciativas têm sido dirigidas para a melhoria da infraestrutura hoteleira em Manaus? Olha, Marcelo, nós temos uma média de 250 e poucos hotéis na cidade de Manaus, que vai do hotel 1 estrela ao hotel 5 estrelas. Desses, nós fizemos um mapeamento... 250 só na cidade de Manaus, hotéis urbanos. Desses, nós conseguimos identificar, nós tínhamos 100, agora fomos para 97.
Por que isso? Identificar aqueles hotéis que têm possibilidade de receber um turista, um visitante, um hóspede, com os ingredientes básicos. Não é você avaliar padrão de qualidade, se tem uma poltrona reclinável, se tem um banheiro... Não estamos falando enfim, de luxo, falando de básico. Então, assim, que tem recepção, que capacita seus funcionários, que tem acessibilidade, que tem um ambiente de quarto agradável, limpo, enfim, são vários. Se tem alvará de funcionamento, se tem tratamento de dejetos, então são critérios que estão sendo avaliados do ponto de vista básico. E necessariamente nós estamos falando então do Sistema Brasileiro de Classificação. De classificação, que agora, mais do que nunca, nós estamos trabalhando de forma intensa, junto com o Inmetro, junto com outros parceiros nossos, porque nós concluímos agora essa avaliação e nós vamos partir agora para o tempo, o time para que esse hoteleiro se ajuste, e aí depois os nossos parceiros vão entrar com o processo de fiscalização, porque isso é uma necessidade para que a nossa hotelaria possa estar preparada para receber esse turista hoje e aquele turista da Copa do Mundo. Mas o que é interessante também ressaltar é que Manaus já recebeu, nesses últimos 9 anos, 10 anos, as principais bandeiras internacionais. Sim. Então hoje nós temos uma hotelaria qualificada e competitiva. Quer dizer, hoje nós temos preços competitivos dentro da cidade de Manaus, que isso permite que o turista escolha estar em qualquer uma dessas bandeiras internacionais. E os hotéis tradicionais visam e têm que buscar essa qualidade. E os hotéis de florestas também estão sendo o alvo desse trabalho? Também. Não só os hotéis de floresta, mas os barcos turísticos, as pousadas, os albergues. E agora nós vamos fazer o trabalho com os motéis. Por que com os motéis? Porque nós queremos deixar os motéis preparados para uma possível demanda que ultrapassou a nossa perspectiva. Então nós vamos estar trabalhando também os motéis, prepará-los para quando uma possível solicitação, eles estejam aptos dentro desse critério para poder receber o nosso visitante. Uma breve pergunta antes de encerrarmos esse bloco: como é que tem se dado essa preparação? O órgão de turismo procura o investidor, o empresário, orienta, estabelece uma comunicação direta? Qual é a forma de operar? Visitamos, e quando a gente fala visitamos, são vários órgãos que trabalham conosco, e aí nós identificamos as situações que precisam ser adequadas. Esse hoteleiro, se ele tem necessidade de um investimento, a gente apresenta as possibilidades dele ir até uma agência de financiamento, sobretudo o órgão nosso do Estado, a FEAM. Já estivemos com 80 hoteleiros reunidos apresentando as demandas. Inclusive a Sudan também disponibilizou 200 milhões de reais, através dos fundos condicionais do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, para investimentos em hotelaria. Perfeitamente. Então hoje nós temos praticamente um PAC Copa de financiamento que o empresário pode buscar a qualquer agente desse para receber o seu financiamento e beneficiar seu negócio. Muito bem. Vamos ao nosso intervalo comercial. Depois do último bloco eu vou conversar com a doutora Aurene Braga, presidenta da Amazonas Tour, sobre Copa do Mundo. Até já.